Olá, crianças, tudo bom? Estamos nós aqui juntos novamente para mais um encontro catequético, né? E hoje nós vamos falar sobre 4 personagens da Bíblia que são extremamente importantes e que nos ensinam muita coisa também, tá bom? Mas antes de mais nada, vamos rezar um Pai Nosso e um Santo Anjo para que a gente tenha uma aula muito produtiva e muito iluminada. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então começando com a nossa catequese de hoje, como eu disse a vocês, nós vamos falar sobre 4 personagens do Antigo Testamento, que são personagens muito legais, tá bom? Então nós vamos falar primeiro sobre Noé, depois sobre Abraão, depois sobre José e no final a gente vai fechar com Moisés, tá bom? Então começando com Noé, eu tenho a dizer para vocês que o Noé era um homem muito justo, um homem que aos olhos de Deus ele era muito perfeito, tá? No tempo em que ele vivia, o mundo estava perdido em maldades, muita coisa ruim acontecendo. As pessoas bebiam demais, elas não queriam saber de trabalhar, elas não oravam, elas não iam à missa, né? Na época não tinha missa, mas elas não iam ao culto, elas só queriam saber de diversão, de prazeres mundanos, de coisas terrenas. Roubavam. Gente, dava uma coisa tão ruim, tão chata, que Deus chegou mesmo a se arrepender de ter criado a humanidade. E ele fez a humanidade com tanto carinho para que pudesse viver de uma maneira muito digna, muito boa, não é verdade? Então, num desses dias que Deus estava muito triste e Moisés estava orando, Moisés escutou Deus dizendo assim: Exterminarei da face da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os ter criado. Gente, vocês imaginam como o coração de Deus estava triste para poder falar uma coisa dessa? Justo ele que é só amor? É porque ele estava realmente muito decepcionado com os homens. Mas ele tinha uma esperança, que era o Noé. Como eu disse para vocês, Noé era um homem justo e muito perfeito aos olhos de Deus. Aí Deus resolveu fazer uma coisa com Moisés. Um outro dia, enquanto Moisés estava orando, né? Deus propôs para ele o seguinte, que ele ia fazer uma arca. Aí Moisés falou assim: mas como eu vou fazer uma arca? O que é uma arca? Não sabia o que era uma arca. Bom, aí Deus falou para ele: eu vou te ensinar a fazer uma arca. Eu vou te mostrar qual a madeira, tudo que você precisa para fazer uma arca, né? Que a arca é um barco bem grande, tá? E aí você vai levar sua esposa e seus filhos. Sim, Noé tinha 3 filhos, o Sem, o Cã e o Jafé, tá? Então vocês já imaginam, né? Noé naquela época construiu uma arca, um barco bem grandão, onde ele pudesse levar também um casal de cada animal que tinha na terra. Então muita gente olhava, né, e falava: esse cara é louco, mas para que ele está fazendo isso, né? Mas ele não desistia. Deus conversava muito com ele e quando a arca ficou pronta, Deus ordenou a ele: Moisés, desculpem gente, aqui é muito personagem, Noé, vai agora e coloca um casal de cada espécie de animal na arca, alimentos e tudo que vocês, a água e tudo que vocês vão precisar.
Noé obedeceu direitinho às ordens de Deus. E assim que todos estavam dentro da arca, começou então um dilúvio, uma chuva muito grande. Para vocês terem ideia, choveu 40 dias e 40 noites sem parar. Gente, então todos aqueles que então estavam rindo do Noé pereceram afogados, porque como é que ia fazer com tanta água? Não tinha onde ficar. Inundou tudo. Bom, depois dos 40 dias e 40 noites chovendo, Deus deu ordem para que parasse as chuvas. E aí, então, eles estavam esperando as águas baixarem para poder sair da arca. Eles ainda ficaram mais 150 dias dentro da arca, tá? Mais ou menos isso. E para ter certeza que eles já podiam descer da arca, o que Noé fez? Ele soltou uma pomba que por algum tempinho ela ficou voando, e quando ela voltou para a arca com um raminho na boca, então aquele foi o sinal de Deus para que Noé pudesse deixar a barca, então, com os seus filhos, com as suas noras, com a sua esposa e todos os animais que estavam ali com ele. Noé, então, construiu um altar, e ali eles se prostraram em oração, e apareceu para eles um grande arco-íris, que era o sinal, então, da aliança de Deus com ele, dizendo que não ia mais chover daquele jeito na terra, tá? Agora, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o Abraão. Bom, o Abraão, ele também era descendente da família de Noé, tá certo? E quando Abraão tinha 75 anos, Deus disse a ele: você deve então agora pegar a sua esposa, todos os pertences que você tem e o seu sobrinho Lote, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar onde que é. Gente, vocês já imaginaram, com 75 anos, você deixar a sua casa, você deixar tudo que você tem, a terra que você vive, para depois você poder começar tudo de novo? Pois é. Abraão deve ter tido medo, lógico, né? Mas, como ele era muito temente a Deus e ele tinha muita fé em Deus, ele obedeceu o que Deus disse a ele. Bom, Abraão levou com ele... ele ainda é Abrão nessa época, tá? Ele levou com ele a sua esposa Sarai e o seu sobrinho Lote, tá? Os servos que ele possuía, os animais, e começaram a andar. Gente, eles andaram muito mesmo, e chegaram a Canaã, que era a terra que Deus prometeu para ele. Quando eles chegaram lá, então eles construíram um altar, né, como forma de agradecimento a Deus pela terra prometida. E nesse momento, então, Deus abençoa o Abrão com muitos bens, tá? Mas Abrão orava muito, porque tinha momentos que ele se sentia inseguro, tinha momentos que ele se sentia, meu Deus, será que é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Até que num desses momentos de medo e insegurança, Deus falou com ele: Abrão, não tenha medo de nada. Eu sou seu protetor. Daqui para frente, você não se chamará mais Abrão, e sim Abraão. Sua esposa não se chamará mais Sarai, e sim Sara. Vocês terão um filho que se chamará Isaque, e através dele, minha aliança de amizade com você será eterna. Gente, vocês imaginam a alegria e a emoção de Abraão, Deus falando essas coisas para ele? E Deus ainda disse mais para ele. Disse o seguinte: Abraão, olha essas estrelas que tem no céu. Você consegue contá-las? E ele disse: não consigo, elas são muitas. Ele falou: pois é, assim vai ser a sua descendência. Ninguém vai conseguir contar quantas pessoas vão ser seus descendentes. E de uma certa maneira, pessoal, todos nós que cremos num Deus único, nós somos descendentes espirituais de Abraão. Vocês sabiam disso? Pois é.
E por todo esse comportamento de Abraão, ele é chamado também de o pai da fé. Agora eu vou contar mais um pouquinho para vocês sobre ele. Teve um dia que ele estava descansando na sombra de uma árvore e apareceram 3 homens ali onde ele morava. E aí Abraão era muito hospitaleiro e convidou eles para almoçar com eles, para descansar um pouco, né? Tomar um banho. Naquela época eles traziam um jarro com água, enfim. E durante essa conversa, eles revelaram para Abraão que eles eram um anjo de Deus. Os 3, gente, imagina só. E contaram para Abraão que eles iam voltar ali, na casa dele, depois de um ano, e que ele ia ter um filho com a Sara, que era a esposa dele, que até então era considerada estéril. Mas, como vocês sabem, para Deus tudo é possível. Então, realmente, depois de um ano, eles voltaram e a Sara já tinha dado à luz ao filho deles, de nome Isaque. Bom, voltando só um pouquinho, quando eles saíram nesse dia da casa do Abraão, eles foram para uma cidade chamada Sodoma. E contaram para o Abraão que eles iam lá para destruir a cidade, porque eram pessoas também muito más, tipo aquelas que estavam no tempo do Noé. Mas Abraão intercedeu por essa cidade e ele pediu a Deus que, ainda que tivesse pelo menos 10 justos na cidade, para que Deus não os destruísse. E Deus então atendeu ao pedido de Abraão. Tanto que, quando os anjos chegaram lá, Deus deu ordem para os anjos que retirassem da cidade o Ló, a sua esposa e as 2 filhas. Porém, nenhum deles podia olhar para trás, né? Para ver o que estava acontecendo, porque foi muito terrível. Foram bolas de fogo que caíram sobre a cidade. Mas a esposa do Ló, ela foi curiosa, ela se virou e olhou para trás. Imediatamente ela se transformou numa estátua de sal. Que triste, né? Foi a falta de fé e a falta de obediência a Deus que fez com que isso acontecesse com ela. Bom, mas de todo jeito, Deus salvou as pessoas justas que ele prometeu para Abraão que ele ia salvar. Enquanto isso tudo acontecia, como eu disse para vocês, o Isaque nasceu e foi crescendo. Num belo dia, Abraão teve um sonho onde Deus pedia para ele provar a fé que ele tinha em Deus, entregando seu único filho, né, que era com a esposa dele, em sacrifício. Naquela época, gente, era costume entregar o primeiro cordeiro que nascia no rebanho da família em sacrifício a Deus, como forma de agradar a Deus. Abraão, muito triste, né, mas obediente a Deus, acordou cedinho, pegou o Isaque e subiu a montanha para levar o Isaque lá na mesa de sacrifício, no altar do sacrifício. E assim o fez. Ele pegou, amarrou o Isaque e quando ele pegou a faca que ele ia fazer o sacrifício, um anjo de Deus apareceu e segurou a mão dele. Não faça mal contra o seu filho. Deus não quer isso, de que você faça isso para ele. Deus só estava provando a sua fé. E aí, como Deus viu que ele realmente tinha fé, ele pegou e refez a aliança com Abraão, dizendo que realmente Isaque ia dar origem a toda essa numerosa família que acredita em Deus. E todos nós, como eu disse a vocês, somos um pouquinho descendentes dele, pela fé que nós praticamos, tá bom? Bom, agora a gente ainda vai falar sobre o José do Egito, tá bom? O José era filho do Jacó, que também era chamado de Israel. Então, sendo assim, ele era descendente tanto de Noé quanto do Abraão. O José era o filho mais novo de muitos filhos que o Jacó tinha. E ele era o predileto de Jacó, por quê? Porque Jacó, quando foi pai dele, Jacó já tinha uma certa idade, ele já era mais idoso. E os irmãos dele tinham muitos ciúmes dele. Mesmo porque Deus deu um dom para ele de interpretar os sonhos. Vocês veem que coisa? E um dia ele sonhou que os irmãos dele iam todos se reverenciar para ele. E contou esse sonho para o pai e para os irmãos.
Aí é que os irmãos dele ficaram muito bravos com ele. E falavam, esse moleque está pensando que ele é quem? E ele tinha só 17 anos nessa época, tá? Ainda para ajudar, o pai, Jacó, tinha mandado fazer uma túnica bem bonita, bem colorida para ele. E deu de presente para ele. Mais um motivo para os irmãos terem ciúmes dele. Bom, os irmãos saíram então para levar as ovelhas, né? Para pastar em outros lugares, para tomar água. E como dessa vez eles estavam se demorando muito, o Jacó, que era o pai, pediu para que eles fizessem, para que o José fosse até os irmãos para ver se estava tudo bem, para levar algumas coisas e para trazer notícia para o pai. Quando os irmãos viram o José chegando perto deles, eles pensaram, agora vai ser nossa vez, vamos matá-lo. Aí o Rubem, que era o irmão mais velho, falou, não, gente, não vamos fazer isso com ele, ele é nosso irmão, é sangue do nosso sangue. Olha, vamos fazer o seguinte, tem um poço ali vazio, vamos jogar ele lá dentro. Aí tiraram a túnica do José e jogaram ele dentro do poço. Gente, que coisa triste, né? Mas pelo menos não mataram ele. Mas sabe o que eles fizeram? Vinha passando, então, uma caravana dos ismaelitas, que eram mercadores, ou seja, eles compravam e vendiam coisas. E aí um deles teve a brilhante ideia, vamos vender ele como escravo. E foi o que eles fizeram. Pegaram, então, a túnica dele, sujaram com sangue de cordeiro e voltaram para casa, apresentaram a túnica para o pai, dizendo que ele havia sido morto por uma fera e que eles tinham encontrado a túnica lá no meio do caminho. Olha só, mas mentira tem perna curta. Esses mercadores venderam, quando chegaram no Egito, venderam o José para uma pessoa chamada Potifar, que ele era guarda do faraó, ele era chefe da guarda do faraó. E nesse meio tempo todo aconteceram muitas coisas onde as pessoas que tinham sonhos, o José sempre decifrava. E aí, quem teve um sonho estranho foi o faraó. E nenhum dos sábios, nem dos magos que ele tinha, conseguiu decifrar. Então, o faraó ficou sabendo da existência do José e chamou José para desvendar o sonho dele. E José desvendou. O sonho dele era o seguinte, que durante 7 anos ia ter muita fartura, muita comida, muita água, muita coisa boa. E os 7 anos seguintes iam ser anos muito ruins, anos muito de penúria, anos onde ia faltar alimento, inclusive. E que o faraó devia fazer alguns armazéns bem grandes para poder estocar alimento. O faraó ficou encantado com a interpretação do sonho do José e aí nomeou ele como governador do Egito. José fez tudo como Deus mandou fazer para ele. E, de fato, depois de 7 anos, veio a seca, veio a falta de alimento, a falta de água. Mas, graças a Deus, né, a inspiração que Deus deu para o José, no Egito tinha. Então, muitas pessoas de fora vinham para o Egito para comprar os alimentos. Gente, nisso, o Jacó, que era o pai do José, ficou sabendo dessa história toda e pediu para eles irem lá comprar alimento. José reconheceu seus irmãos, mas os seus irmãos não o reconheceram. Tanto que eles se ajoelharam na frente de José e acabaram contando sua história para ele. José, então, fez o seguinte, prendeu os irmãos, dizendo que eles eram espiões, o que na realidade não eram. José, de qualquer maneira, falou para eles o seguinte, olha, já que vocês têm um irmão mais novo, vão lá buscar seu irmão e trazem ele aqui. Mas deixou um deles preso lá com ele, tá? E aí, então, eles foram, contaram para o pai o que aconteceu e voltaram com Benjamim, que era o mais novo. Olha, vai de lá, vai de cá. Teve um momento que José não aguentou mais e contou para eles quem ele era. E todos eles se prostraram por terra e choraram. José, então, pediu a eles que fossem buscar o seu pai e trouxe todos para poder viver com ele lá no Egito, onde não faltava nada para ninguém. Tá certo? Agora, então, a gente vai falar sobre o Moisés. O Moisés, na realidade,
ele também é descendente de todas essas famílias aí. E como que ele entra nessa história? Moisés, ele foi colocado no rio. Vou explicar para vocês. Os hebreus, né, ficaram tão bem acomodados lá no Egito que eles se multiplicaram muito, tá? Então José morreu, aquele faraó que colocou José como governador também morreu. O novo faraó, vendo que tinha muito hebreu, ele ficou com medo de que esses hebreus pudessem se revoltar e querer tomar a cidade para eles. Aí o que ele pensou? Vou maltratar esses hebreus. Mas quanto mais ele maltratava, mais os hebreus se multiplicavam. Aí chegou um dia que ele colocou os hebreus, todos os homens, para fazerem os piores serviços que tinham lá no Egito, tá? Ou seja, eles tinham que construir palácio, ele não dava comida, eles ficavam lá no local da construção por vários dias seguidos, então eles ficavam doentes e morriam. Uma barbaridade. Então, ainda ele teve a seguinte ideia: vou matar todos os meninos bebês. Nessa época que ele fez isso, nasceu Moisés. Ele era um bebê lindo, muito bonito. E a mãe do Moisés não queria matar ele, lógico, que mãe quer matar seu filho, né? O que ela fez? Ela colocou ele num cestinho, e como ela sabia onde a princesa, que era a filha do faraó, ia tomar o seu banho de rio, ela foi até lá bem devagarzinho e colocou Moisés no cestinho até ele chegar perto da princesa, que ficou encantada com a beleza do Moisés e pegou ele, levou para o palácio e criou como filho. Olha só como Deus faz as coisas certas, né? Inclusive, chamou a mãe do Moisés para ir amamentá-lo, sem saber que ela era a mãe do Moisés, é lógico, né? Bom, nisso tudo, então, ele foi criado como se fosse o filho da princesa. Aprendeu de tudo que tinha lá para ser aprendido como rei. Mas chegou um momento em que ele viu e descobriu a sua verdadeira identidade. E Deus, então, deu a ele uma missão, que era tirar todo o povo hebreu de lá do Egito. Deu para ele um auxiliar chamado Arão. E eles juntos foram conversar com o faraó. Mas o faraó não queria nem saber. Imagina, eu vou perder meus escravos. Aí Deus, para fazer com que o faraó acreditasse no que Moisés e Arão estavam dizendo, Deus então transformou água em sangue, Deus fez chover pedras, uma série de outras coisas, mas mesmo assim o faraó não quis saber. Deus então ordenou a Moisés: fala para todos os hebreus matarem um cordeiro, passar o sangue na porta da casa, assar o cordeiro e comer na noite, que eu vou indicar para você. Isso aí, gente, se chamou a Páscoa ou passagem, tá? Depois dessa noite, então, Moisés reuniu todos os hebreus e foi levando eles embora. E o faraó fez de conta que não viu. Só que num determinado momento, o faraó se arrependeu de fazer de conta que não tinha visto. E mandou então todos o seu exército atrás deles. Mas aí Deus dá uma demonstração mais uma vez do seu poder. Ele diz a Moisés para pegar o cajado, né, que era tipo de uma bengala grandona que ele levava com ele, e tocar no chão. Por quê? Porque eles já estavam perto do mar. Aí eles estavam todos apavorados. E agora, Moisés, como é que nós vamos passar por esse mar? Moisés tocou o chão e Deus abriu um caminho seco para que eles pudessem passar. Eles atravessaram bem rapidamente, o mais rápido que eles podiam. E quando os egípcios estavam chegando perto do mar, entraram naquele caminho, inclusive, e todos os hebreus já tinham atravessado, Deus fez o quê? Ele voltou as águas para o lugar, desse jeito, eliminando todos os guardas do exército egípcio, tá bom? Bom, ainda eles tiveram que andar bastante para poder chegar na terra prometida, mas Deus proveu tudo o que eles precisavam, a água, a comida e o abrigo para eles. Mas isso é para um outro encontro, tá bom? Um beijo para vocês e fiquem com Deus. Tchau.